Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade às leis de Newton. A gente falou da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, né? Relembrando aí, inércia é uma propriedade que foi descoberta por Galileu e ela é uma propriedade de todos os corpos que possuem massa. Ela representa a tendência de um corpo de permanecer no estado em que está. Assim, se o corpo está em repouso, ele tem a tendência de continuar em repouso, e se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, em linha reta e sem variação de velocidade. Lembrando que há diferença entre inércia, né, a propriedade da inércia que foi descoberta por Galileu, e a primeira lei de Newton. Qual que é a diferença? Na primeira lei de Newton, que é conhecida como lei da inércia, a gente fala sobre a força resultante, né? Então, quando eu não tenho força resultante atuando sobre um corpo, eu posso afirmar para vocês com certeza que esse corpo vai estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, resumindo a primeira lei de Newton, se fosse para fazer um esquema da primeira lei de Newton, a gente falaria o seguinte: na primeira lei de Newton, a gente tem força resultante igual a zero, que é o que a gente chama do estado de equilíbrio. Então, a gente fala que o corpo, o objeto, vai estar em equilíbrio. E o estado de equilíbrio é representado por dois estados. Ou ele está em repouso, que é o que a gente chama de equilíbrio estático, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, que é o equilíbrio dinâmico. Então, a gente tem força resultante igual a zero na primeira lei de Newton. O esquema que vocês não podem esquecer é esse aqui, ó. Esse esquema, ele é importantíssimo para vocês. Por quê? Apareceu no exercício a palavra equilíbrio, repouso ou movimento retilíneo uniforme, qual a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês? Que a força resultante ela é zero, ou seja, tudo tem que se anular. Se apareceu a palavra repouso, movimento retilíneo uniforme ou equilíbrio, e eu tenho um objeto, por exemplo, que tem uma força de 7 newtons para a direita, 20 newtons para baixo, 30 newtons para cima, 7 newtons para a esquerda, significa que ele não está em equilíbrio, então tem uma outra força que atua para baixo e vale 10 newtons, com certeza, porque se apareceu no exercício que o objeto está em movimento retilíneo uniforme, em repouso, ou seja, equilíbrio, significa que a resultante das forças tem que ser zero, tem que ser nula. 7 para a direita, 7 para a esquerda, que se anula. 30 para cima, total de 30 para baixo que se anulam. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Se a resultante de forças que atuam sobre o corpo é nula, ele não vai estar em repouso, com certeza, tá, gente? Não é certo que ele esteja em repouso. Por que, Aristóteles? Porque a gente tem um movimento retilíneo uniforme que também tem resultante de forças igual a zero. Então, se a resultante de forças é zero, eu posso ter dois estados. Ou repouso, que vocês nunca erram, que a resultante de força é zero, mas outra que vocês confundem demais, que é o movimento retilíneo uniforme. Então, para um corpo continuar em movimento reto e com velocidade constante, não tem força resultante atuando sobre ele. Tranquilo? Então, vamos lá. Relembrando aí que a gente agora vai falar o que é massa segundo a propriedade da inércia, já que massa e inércia estão diretamente ligadas, ou seja, quanto maior a massa, maior a inércia de um corpo, eu posso dizer que a massa ela é a medida de inércia de um corpo. Então, o conceito de massa mudou, né? Para, ao invés de ser quantidade de matéria de um corpo, né, isso tá muito feio, a gente fala que é a medida quantitativa, ou seja, o valor quantitativo da inércia, a medida de inércia de um corpo. Tranquilo? Então vamos lá para a terceira lei de Newton, né, que é o assunto da aula de hoje. Relembrando, isso aí era apenas um resumo da aula anterior. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês esse link aí do YouTube, ele tá na descrição e vai mostrar para vocês uma catapulta.
tá? Então essa catapulta foi feita numa escola, né? Os meninos gravaram, o professor gravou. Vou mostrar para vocês essa catapulta aí. Gente, esse aqui é o experimento que eu tô falando com vocês, né? Tá aqui na página, né, do PIBID UESC Física. Então esse é o experimento que eu queria mostrar para vocês. Esse aí é um canhão, tá? Nesse canhão ele coloca um objeto para ser lançado. Aqui a gente tem a gominha, uma linha, né? E a catapulta que ele prendeu. Deixa eu só dar um pause aqui, que a imagem tá meio borrada. Ele prendeu por uma linha e ele vai agora queimar essa linha, né? Então ele vai queimar essa linha que tá ligada num prego e vai lançar esse objeto. Observem o objeto sendo lançado e a catapulta, né? Vocês viram que o objeto foi para frente, óbvio, quando foi lançado aí. Então a catapulta, ela faz uma força no objeto para a direita, mas também o objeto que foi lançado faz uma força na catapulta para a esquerda. Então, o objeto vai para a direita, a catapulta vai para a esquerda, né? Então, eu queria mostrar esse experimento para vocês. Então, esse experimento, vocês viram que aquele elástico que está preso na catapulta, ele faz força no objeto para um lado, e esse objeto também faz força na catapulta no sentido contrário, tanto é que um vai para um lado, o outro vai para o outro. Exatamente aí que a gente tem a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. O que diz a terceira lei de Newton? Anota aí no seu caderno. Para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, ou seja, mesmo valor. Se a catapulta fez uma força de 20 newtons, por exemplo, em um objeto, o objeto vai fazer uma força de 20 newtons na catapulta. Mesma direção, as duas forças foram na horizontal, né? Enquanto o objeto foi feita uma força nele para a direita, a catapulta foi feita uma força nela para a esquerda. Então tem mesma direção, as duas forças são horizontais, porém de sentidos opostos. Então para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Bom, a bola faz força no rosto do moço, né? Então aqui, ó, esse verde aí tá escrito FBR, ou seja, força da bola no rosto. Se a bola faz força no rosto, o rosto faz força na bola. Então de rosa aí a gente tem a força do rosto na bola. Aqui mais um exemplo disso, né? A bola fazendo força no rosto do moço e o rosto dele fazendo força na bola. Gente, aqui tem uma coisa muito interessante. Quando o pessoal vai lutar boxe, por exemplo, eles têm que saber como apanhar. Então, apanhar é uma coisa muito interessante que a gente aprende a apanhar com a terceira lei de Newton. Eu sei que parece uma coisa meio bizarra, né? Como assim a gente tem que aprender a apanhar? Mas tem sim. Pensa o seguinte, se um lutador de boxe for dar um soco em uma pena, você acha que ele consegue dar um soco com uma força muito grande na pena? A força que ele dá na pena, a força que ele faz na pena, vai ser a mesma força que a pena vai fazer nele. Será que a pena consegue fazer uma força muito grande na mão dele? Será que a pena consegue reagir com uma força muito grande? Não, não consegue. Então, por mais forte que seja, forte entre aspas, né, gente? Por mais forte que seja um lutador de boxe, ele não consegue fazer uma força muito grande se o oponente não resistir à altura. Olha que frase estranha, mas pensa nele dando um soco numa pena e depois ele dando um soco numa parede. A parede, ela resiste muito mais do que a pena. Consequentemente, a força feita na parede é maior. E a força feita na pena vai ser menor, porque a resistência é menor. Por isso que a dica é, se você vai apanhar, se você vai levar um soco, solta o seu corpo. Porque se você se tensiona, você acaba aumentando a força que vai ser feita em você e vice-versa, você vai fazer na pessoa. Então, para você apanhar, os lutadores de boxe, eles sabem disso, no momento que ele leva o soco, não adianta ele resistir. Ele solta o corpo, por isso que o rosto dele é todo jogado para o lado. Não sei se vocês já viram cenas em câmera lenta. O rosto da pessoa sai todo deformado e bem jogado para o lado. Por quê? Porque no momento que ele já levou o soco, ele não resiste mais.
Porque já foi dado, senão ele aumenta a força que vai ser feita sobre ele e, consequentemente, ele vai fazer na pessoa, né? Então, quando você apanha, gente, você também bateu. Gente que gosta de falar que a terceira lei de Newton fala sobre você bate numa pessoa e a pessoa te bate de volta. Não é isso, gente, não é isso. Se eu dou um soco no rosto de uma pessoa, a pessoa fez uma força na minha mão do mesmo valor que eu fiz nela, então já está descontado. Então, se minha mão faz força no rosto da pessoa de 5 newtons, o rosto da pessoa fez força na minha mão de 5 newtons. Ou seja, já está descontado, não tem aquele negócio, ação e reação é você me dar um soco, eu te dou um soco de volta. Não é isso, gente, não é isso. No momento que você dá o soco, já tem a ação e a reação ali acontecendo. Então, todo mundo que apanha é porque bateu também. Bom, mas ninguém... Professora, mas o rosto dói, por que a mão não dói? Gente, ninguém vai sair por aí batendo com uma parte frágil do nosso corpo, né? Imagina um caminhão e um Fusca batendo de frente. Quando os dois batem de frente, a mesma força, valor, né, gente? O mesmo valor de força que o caminhão faz no Fusca, o Fusca faz no caminhão. Professora, mas o Fusca sai destruído. Exatamente, porque ele é mais frágil, a resistência dele é menor. Ninguém sai batendo nas pessoas com o rosto, porque o rosto é uma parte sensível, uma parte frágil do nosso corpo. Por isso que geralmente, quando você vai bater em alguma coisa, você bate com a mão ou com os pés, né? Que são as partes mais resistentes do nosso corpo. Então, gente, a mesma força que a pessoa faz em você, você fez de volta. Tranquilo? Então, não tem esse negócio de terceira lei de Newton, eu bato em você, você bate em mim. Não. A força foi feita ao mesmo tempo. No momento que eu estou batendo, eu também estou apanhando. Por isso que ninguém bate com parte frágil do corpo. Tranquilo isso aí? E também aprenderam hoje a apanhar. Quando estiver apanhando, relaxa, porque aí você reduz a força que está sendo feita sobre você, né? Bom, vamos pensar um pouquinho. Se eu empurro a mesa, então a mesa me empurra. Então, no momento que eu estou empurrando a mesa também está me empurrando. Bom, a primeira força, eu empurro a mesa. Essa força está onde? Na mesa. Então, é uma força que eu fiz sobre a mesa. E onde está essa força? Na mesa. Só que, ao mesmo tempo que eu empurro a mesa me empurra. Então, essa segunda parte da força está onde? Está em mim, né? Está em você. Então, uma força está na mesa e a outra força está em você. Então, uma ação está em um objeto e a reação está em outro objeto. Outra brincadeira aí. Se o gato arranha o jarro arranha o gato. É lógico que isso é brincadeira, né, gente? Então, o gato arranhou o jarro. Um objeto que está recebendo a força é o jarro e o outro é o gato. Beleza? Então, as forças de ação e reação agem em corpos diferentes. Pergunto para vocês. Se as forças de ação e reação agem em corpos diferentes, as forças de ação e reação, elas podem se anular? Sim ou não? Se uma força está, eu bato em você. Então, se uma força está em você e a outra força está em mim, elas podem se anular, gente? Claro que não, né? Então, as forças de ação e reação nunca se anulam, pois atuam em corpos distintos, né? Se são corpos diferentes, não tem como uma força que está em mim anular uma força que está em você. Uma questão típica que aparece muito aí é essa pergunta aqui, ó. Essas duas forças aí, elas podem ser um par de ação e reação? Vamos pensar um pouco. Elas têm mesmo módulo? Tem. 15 newtons, 15 newtons. Tem mesma direção? Tem. Horizontal. As duas. Tem sentidos opostos? Sim. Uma está para a direita e a outra está para a esquerda. Então, pode ser um par de ação e reação? Sim ou não? Não, né, gente? Jamais. Por que não pode ser um par de ação e reação? Porque a força está atuando no mesmo corpo. Então, pares de ação e reação não podem atuar no mesmo corpo, porque senão elas se anulariam. Então, ação e reação atuam em corpos distintos. É um objeto fazendo força em outro objeto. Um corpo fazendo força em outro corpo. Tranquilo? Bom, outra pergunta para vocês. Quem surge primeiro? A força de ação ou a de reação? Quem surge primeiro? A ação ou a reação?
Ah, professora, deve ser a ação, né? Porque vem primeiro a ação, para depois vir a reação. Então eu pergunto para vocês, tem como eu encostar em um objeto sem que ele encoste em mim? Encostando na mesa agora, ó, tô encostando a mão na mesa, encostei na mesa e ó, só agora que a mesa encostou em mim, tem como isso acontecer? Claro que não, né? Então, no momento que você encosta em um objeto, ou seja, encostar é uma força que está sendo feita, concorda? Lá a gente tem a força normal, feita por superfície, né? Então, quando eu encosto num objeto, o objeto já está encostando em mim. Então, cuidado com a pegadinha. As forças de ação e reação, elas vão aparecer ao mesmo tempo, porque não tem como eu encostar num objeto sem que ele encoste em mim, né? Então, a ação e reação, elas surgem ao mesmo tempo. No momento que está surgindo a força de ação, surge também a força de reação, né? Outra observação aí que vocês precisam anotar no caderno de vocês é: se para cada ação existe uma reação, o número total de forças que está acontecendo agora no universo pode ser o maior que for, mas se para toda ação tem uma reação, eu posso garantir para vocês que o número total de forças que estão agindo agora no universo é o quê? É par, porque para cada ação aparece a reação. Então, o número total de forças no universo vai ser par, pois para cada ação tem uma reação. Tranquilo? Aqui tem uma tirinha para a gente descontrair um pouco, né? Aí tem o Garfield, lógico, sempre o Garfield, tadinho, né? Para cada ação há uma reação igual e em sentido contrário, né? Então, aqui o cachorro tinha batido nele, tinha jogado o rosto dele dentro da ração ali, né? Dentro do leite, parece. Aí o gato foi e bateu no cachorro. Exatamente o que eu falei com vocês. A ação e reação já aconteceu só nesse quadrinho aqui, ó. Não é um gato apanhar e depois ele bater. Ao mesmo tempo que ele está apanhando, ele também está batendo. Então isso aqui é exatamente aquela ideia errônea que a gente tem da terceira lei de Newton, né? Bom, não sei se vocês já ouviram falar do coice de uma arma. Quando uma pessoa atira com uma arma, a arma faz força na bala, mas para toda ação tem uma reação. Então a bala também faz força na arma no sentido contrário. Por isso que existe o famoso coice da arma. Então tem que tomar muito cuidado quando for atirar. Não sei se vocês já viram alguns vídeos de pessoas atirando que elas quase que são golpeadas, né, pela arma. Tem umas que levam até uma arma na cabeça, né, porque não firma a mão. Então você tem que firmar a mão quando for atirar, exatamente por causa desse coice que você vai levar. Pensa, a mesma força que é feita na bala também é feita na arma. Quando você anda, né, você empurra o chão para trás, mas para toda ação tem uma reação. Então o chão te empurra para frente. A gente também já tinha comentado sobre força de atrito estático, né? Que fala exatamente disso aqui, ó. Gente, essa é a história do burro, né? Um burro estava puxando... Isso aqui apareceu numa questão de vestibular, tá? E o pessoal simplificou isso aí. Um burro estava puxando uma carroça e de repente parou e falou ao carroceiro: não vou mais puxar a carroça. De acordo com a terceira lei de Newton, quando exerço uma força sobre a carroça, esta vai exercer uma força sobre mim, de mesmo modo, na mesma direção e sentido oposto, ou seja, anulando a primeira força. Aí o carroceiro vira para ele e fala: você é burro mesmo, respondeu o carroceiro. Por quê? Perguntou o burro. Porque as forças de ação e reação atuam sobre corpos diferentes e, consequentemente, elas não vão se anular, né? Então, uma força vai estar na carroça e a outra força vai estar no burro. Lembrando que o que faz a carroça se movimentar, o burro empurrando o chão para trás e o chão empurra ele para frente. Então, ele puxa a carroça de volta com isso aí, né? Então, uma força está no burro e a outra está na carroça. Beleza? Aí, simplificado a força. Bom, a gente estudou algumas forças, como peso, normal, tensão, força de atrito. Vamos ver qual que é a reação de algumas dessas forças, né? Se para toda força tem uma reação a ela, a gente tem que saber qual que é a reação dessas forças também. Vamos pensar na reação do peso. Primeiro, peso é uma força que quem exerce sobre a gente? O peso é a força que quem exerce sobre a gente. Qual é o corpo que exerce a força peso sobre nós?
Qual é o corpo que puxa todos os objetos para o centro dela? Exatamente, a Terra, né? Então, se o peso é a força que a Terra faz puxando o objeto para baixo, vamos pensar no contrário. Se a ação, né, que é o peso, é a força que a Terra faz puxando o objeto para baixo, então a reação do peso é a força que o objeto faz, né, puxando o corpo para cima. Beleza? Então, se a Terra puxa o objeto para baixo, o objeto puxa a Terra para cima. Então, nós, gente, cadê o desenho? Nós estamos puxando a Terra para cima. Então, se o peso é a força que a Terra faz te puxando para baixo, a reação é você puxando a Terra para cima. Só que, olha a massa da Terra, né, gente? Aí a gente vai entrar na segunda lei de Newton daqui a pouquinho. Por que é você que vai de encontro à Terra e não é a Terra que vai de encontro a você? Aqui a gente já começa a pensar um pouquinho a respeito da segunda lei de Newton, né? Que é bem linda também. Então, aqui tem objetos, né? Que estão aí mostrados próximos da Terra, exatamente para mostrar a força peso e a reação dessa força. A força peso e a reação dela. A força P2 e a reação dela aqui na Terra também. Então, onde está a reação da força peso, gente? A reação da força peso encontra-se no centro da Terra, tá? E é a força que o objeto exerce sobre a Terra, puxando ela, entre aspas, para cima. Se você pensar no peso apontando para baixo, né? Claro. Tranquilo? E a reação da força normal? Então, vamos lembrar da normal. Normal é a força que a superfície faz empurrando um objeto, entre aspas, para cima, né? E a gente está pensando aí no caso de um objeto em cima da mesa. Se a mesa empurra o objeto para cima, o objeto empurra a mesa para baixo. Então, a reação estaria nessa superfície aí, né? Então, se a mesa empurra o objeto para cima, que aqui está a força normal, a reação da normal, a gente coloca o menos na frente, relembrando aí de vetor oposto, por isso que eu estou colocando menos, não só aqui, né? Mas nos outros anteriores também, aqui, ó. A gente colocou o menos na frente, tá vendo? Aqui também tem o menos na frente, né? Então, o menos significa aí vetor de sentido oposto. Então, se normal é a força que a superfície faz empurrando o objeto para cima, pensando aí numa mesa com o objeto em cima, né? Então, a reação da normal é a força que o objeto vai fazer empurrando a superfície para baixo. Então, aqui, ó, nessa figura, estão desenhados as forças que atuam na caixa verde e a reação de cada uma das forças, né? Então, o peso e a normal que atuam na caixa verde, a reação da normal está na mesa. E, gente, esse menos na frente significa vetor de mesmo módulo, só que de sentido oposto. Vamos lembrar disso aí. Se N é uma força para cima, menos N vai ser uma força para baixo que tem o mesmo módulo de N. Lembre-se disso. Vetor oposto ou simétrico, né? Como o peso aqui está para baixo, ou seja, a Terra puxa o objeto para baixo, o objeto puxa a Terra para cima. Então, aí tá representado de uma maneira, assim, bem fora, totalmente fora de proporção. Né? Um desenho também que eu consegui na internet. Bom, então, onde está a reação da força normal? Ela vai estar na superfície, né? Já que a normal é a força que a superfície faz empurrando o objeto para cima, a reação, o objeto empurra quem para baixo? A superfície. Então, essa força vai estar na superfície. Tá? É a força que o corpo exerce sobre a superfície. Tranquilo? Bom, gente, é isso aí. Tá? Para a próxima aula a gente vai falar um pouquinho da segunda lei de Newton. Um abraço para vocês e até a próxima.